Fala aí pessoal, eu sou Matheus Fortes e sejam bem-vindos ao canal Física para Fortes. E nesse vídeo eu vou reativar a playlist da Escola Naval 2018. Sim, eu digo reativar porque o primeiro vídeo que eu fiz para esse canal foi resolvendo uma questão dessa prova, Escola Naval 2018. E além dessa questão que eu resolvi, se eu não estiver enganado, a questão de número 6, eu também resolvi a primeira questão dessa prova e também a nona questão. E desde então eu não fiz mais nada. Pois bem, agora eu vou retomar aqui e estou presenteando vocês, enfim, compartilhando com vocês essa resolução dessa questão aqui. Até porque muitas pessoas aqui no canal me perguntam: Matheus, quando é que você vai retomar, quando é que você vai continuar fazendo as questões da Escola Naval? Então vou fazer da Escola Naval junto com as outras provas que eu já tenho feito aqui no canal. Aí dá pra ir atendendo um pouquinho de cada um. Eu primeiro tenho que pedir a vocês para que curtam o vídeo e compartilhem ele. É claro que vocês não vão compartilhar agora, porque vocês ainda nem assistiram ele, mas já curtam o vídeo e no final compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever na conta, na página, não sei como dizer, no perfil do Instagram Física para Fortes, porque lá eu estou pretendendo fazer entrevistas, manter um contato, um diálogo com vocês que me seguem aqui, ou aliás, são inscritos aqui no YouTube. Nunca sei usar o adjetivo adequado, o verbo, mas tanto faz, vocês entenderam. Porque eu percebo aqui que tem mais gente aqui no YouTube do que lá no Instagram. E talvez tem gente no Instagram que nem siga aqui no YouTube ainda. Portanto, estou tentando chamar a galera para ver os dois, né? Espero que você já saiba do Instagram e, se caso queira, siga lá, porque tem muitos conteúdos bons que vão vir ainda lá na conta do Instagram. Então vamos lá, a questão vai aparecer na sua tela, você faz a leitura, já sabe como é que funciona, e depois acompanha aqui comigo a resolução. Leia então. Bem, como vocês puderam notar, é mais uma questão sobre eletromagnetismo. Aliás, esse assunto que essa questão aborda é um assunto que está lá para o finalzinho do estudo de Física 3. Portanto, a galera quando começa a estudar essa matéria já está bem desanimada, já está desgastada, porque já está estudando, sei lá, 5, 6 meses e está um pouco assim, não muito motivada a continuar estudando como estava no início do estudo, no início do ano, enfim. Bem, para essa questão aqui, eu irei não só resolver a questão em si, mas também eu vou explicar alguns conceitos que serão necessários para você compreender a resolução. Caso você esteja assistindo esse vídeo e apenas queira ver a resolução, porque já sabe o conteúdo, não precisa sair, calma, fica tranquilo. Tem aqui nos comentários, você pode ir lá e vai checar lá o momento, o instante exato que eu vou deixar destacado, onde eu começo a resolução, vai lá, dá uma olhada lá. Mas caso você queira ver a explicação por trás, que eu vou fazer, uma explicação breve, vale a pena, porque ainda vai ser só conta, mas com um pouco de teoria, tudo bem? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Você tem uma estrutura, né, vamos dizer assim, um metal, uma superfície condutora, e essa estrutura aqui, que eu vou dizer que é um metal, ela vai ser introduzida nessa região. Essa região aqui é uma região que tem um campo magnético. Campo magnético que você pode pensar, por exemplo, que é gerado por um ímã, não necessariamente por um ímã, mas vamos dizer que seja um ímã aqui. Esse campo magnético que está entrando no quadro. Perceba aqui a simbologia, uma bolinha com X representa que tem um vetor, ou seja, linhas, vamos pensar em linhas entrando nesse quadro. Como essas linhas são representadas pela letra B, então esse aqui é um campo magnético. A partir do momento que eu começo a introduzir essa estrutura aqui dentro desse campo magnético, vai surgir o que é nessa estrutura aqui? Vai surgir uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica que surge ali, nós chamamos de corrente elétrica induzida, porque ela só surge devido ao nosso esforço de ter introduzido esse objeto dentro do campo magnético, ou seja, nós induzimos a corrente elétrica ali dentro. Bem, para você compreender melhor como você determina o sentido dessa corrente induzida, aí nós vamos estar falando da lei de Lenz. Essa lei de Lenz eu já falei muito bem num vídeo que eu resolvi aqui no canal da playlist da Escola Naval 2019, ou seja, a prova do ano passado, caso você esteja vendo esse vídeo aí de 2020. E nessa questão, acho que é a questão de número 3, nela eu explico exatamente como funciona essa lei de Lenz, até porque foi uma questão teórica do ano passado. Mas aqui nós iremos abordar outros conceitos além da questão de Lenz, vai além disso, além da lei de Lenz, desculpa, vai além desse detalhe. Portanto, o que nós vamos ter que compreender aqui? A lei de Lenz ela vai nos explicar
como determinar o sentido da corrente induzida. Só que nós vamos ter que compreender aqui agora a lei de Faraday e Newman. Mas aqui eu escrevi como força eletromotriz média induzida. A diferença de uma para outra, é na verdade você ser capaz de, por exemplo, na lei de Lenz, você é capaz somente de determinar o sentido da corrente, ou seja, uma análise qualitativa. Mas aqui na lei de Faraday e Newman, que no caso eu escrevi como esse título aqui, você é capaz de quantificar, ou seja, ver a intensidade dessa corrente elétrica, que é exatamente isso que a questão está pedindo, tudo bem? Então vamos compreender como é que funciona o surgimento dessa corrente elétrica induzida. Primeiro de tudo, você tem que compreender o que significa fluxo magnético. Isso não é muito difícil, você vai ver que é bem simples. Imagine, por exemplo, um ímã. O que nós temos aqui no ímã? O ímã você tem que compreender, ou no caso se estiver aprendendo agora, você tem que saber que nós idealizamos que as linhas de campo magnético, que são responsáveis por transmitir a força magnética, elas saem do polo norte e elas entram no polo sul. É como se fosse uma regra de trânsito. As linhas saem do polo norte. No caso aqui eu nem representei o polo sul, né? Mas eu poderia até representar aqui. É só uma regra de trânsito, vamos dizer assim. Um sentido que nós orientamos para as linhas de campo magnético, ok? E o que você tem que compreender aqui? Essas linhas de campo magnético, elas se espalham pelo espaço ao redor do ímã. Sendo que algumas dessas linhas, elas irão atravessar, elas irão passar pelo meio desse anel aqui. Um anel que é feito de material condutor. Eu digo material condutor porque precisa ter elétrons livres, tudo bem? Para que possa surgir corrente elétrica. Enfim, digamos que seja um anel de metal. A partir do momento que passa corrente elétrica, a partir do momento que passa esse campo magnético por esse anel, nós aí definimos um fluxo magnético. É como se fosse você tentar enxergar a quantidade de água que passa por uma mangueira. Está passando água por essa mangueira que é essa, aqui é uma mangueira agora. Vai passar água aqui por essa mangueira. Qual é a quantidade de água que passa pela mangueira? Ah, então isso é o fluxo de água. No caso, é a quantidade de linhas que passam por essa área. Então isso é o fluxo magnético. Mas como é que nós vamos quantificar esse fluxo magnético? Perceba aqui o seguinte, o fluxo magnético representado por essa letra grega, que é o φ, ele é representado por B, que é a intensidade do campo magnético, A, que é a área por onde passam essas linhas, e esse cosseno θ eu vou explicar, mas é o ângulo que esse anel forma, pois esse anel ele pode ser o quê? Rotacionado, digamos assim, ele pode girar. Portanto, o que você tem que compreender? Essas três variáveis, elas são responsáveis por dizer se o fluxo ele é maior ou ele é menor. Quer ver um exemplo? Por exemplo, mas enfim, digamos aqui a letra B, que é o campo magnético. Como que nós podemos aumentar essa variável aqui, ou seja, intensificar ela? A letra B nós podemos aumentar fazendo o quê? Aproximando o ímã. Quando nós aproximamos o ímã, nós fazemos com que passe mais linhas de campo magnético. Se aqui no caso estão passando somente 3, se eu aproximar o ímã desse anel, poderia passar agora 4, 5. Ou seja, quanto mais linhas passarem por entre essa área, maior é o fluxo magnético. Entenderam? Ou seja, nós estamos aumentando o campo magnético. Qual é a outra forma de nós, aliás, não só aproximar, como também afastar? Aí no caso afastar nós estaríamos diminuindo, ok? A lógica também acontece no modo inverso. Mas vamos prestar atenção na outra variável aqui agora. A letra A, que representa a área. No caso, a área por onde passa essas linhas de campo magnético. É possível nós alterarmos a área? Sim, é possível. Digamos que esse anel ele é flexível. Então eu poderia, no caso, esticá-lo ou encolhê-lo. Se eu aumento a área dele, também é fácil perceber que vão passar mais linhas. Quanto mais linhas passarem por esse anel, maior é o fluxo magnético, tudo bem? É como se você tivesse uma mangueira de um diâmetro de uma polegada e você tivesse uma outra mangueira de 5 polegadas. Vai passar muito mais água pela mangueira de maior diâmetro, entenderam? Então você pode alterar a área. E esse cosseno θ? Bem, nós sabemos que o cosseno ele pode ter valor, assumir valor mínimo de -1 e valor máximo de 1. Nesse caso aqui, vamos trabalhar com 0 e 1 somente, valores positivos. O que eu quero dizer aqui? Eles poderiam ser 0
caso esse anel tivesse assim, ó, na horizontal. Eu vou fazer um rabisco aqui rapidinho. Ó, pensem aqui comigo um detalhe. Imagina que esse anel ele foi posto na horizontal. Como é que as linhas de campo magnético irão penetrar, passar por entre esse anel, se ele na verdade está deitado? Entende o que eu quero dizer? É necessário que ele esteja um pouquinho inclinado para que alguma linha passe. É como se fosse, por exemplo, sei lá, essa aliança aqui na minha mão. Ó. Tá vendo essa aliança aqui? Se ela estiver assim, vocês conseguem ver através dela. Mas se ela estiver assim, vocês não veem através dela. É como se a luz não passasse por dentro dela. De fato, a luz não passa por dentro dela. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, percebam que se eu alterar esse ângulo aqui, eu também vou estar alterando o quê? O fluxo magnético. Ok, agora vocês sabem quais são as variáveis que determinam a magnitude do fluxo magnético, que é o campo magnético, a área, que é por onde passam essas linhas de campo magnético, e o cosseno θ. Esse cosseno θ eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Tá vendo essa linha preta aqui, que eu marquei aqui? Essa linha preta nós vamos chamar de normal. Por que normal? Porque ela sai formando um ângulo de 90 graus com o plano daquele anel ali. É como se fosse, mais uma vez aqui, né? Deixa eu pegar aqui minha aliança. Por exemplo, você tem essa aliança aqui, certo? Imagine que você tem uma linha que saia dela assim, formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, essa linha fictícia, claro que ela não existe, é ela que vai determinar esse cosseno, esse θ no caso, que no caso é o cosseno de θ. Como assim? Se eu começar a inclinar esse anel, por exemplo, assim, ó, vocês vão concordar comigo que esse aqui vai começar a fazer assim, ó, esse movimento. Conforme essa linha for inclinada, o ângulo aqui vai aumentar, ó. O ângulo aqui é θ. E esse θ, ele pode chegar até 90 graus, que seria o quê? Pegar esse anel e botar ele na horizontal. Se cosseno for 90 graus, cosseno de 90 é 0. E cosseno de 0 é 1, que aí seria o valor máximo. Tudo bem? Mas entenda o seguinte, para que você possa fazer aparecer uma corrente elétrica induzida, não basta somente ter o fluxo magnético. Aliás, o fluxo magnético, as unidades dessa grandeza física, seria o quê? T seria Tesla e A, que é a área, é metro quadrado. Então, isso aqui é Tesla metro quadrado, que nós chamamos de Weber. No caso, é assim, Weber. A unidade é WB. Então, ficaria o quê? Ficaria WB. Essa é a unidade de fluxo magnético. Então, entenda o seguinte, é necessário que haja uma variação do fluxo magnético para que você possa fazer aparecer uma corrente induzida. E isso está descrito na lei de Faraday e Newman, que no caso eu escrevi aqui como força eletromotriz média induzida, que é a nossa corrente elétrica que você vai entender logo em seguida. Perceba o seguinte, a força eletromotriz, na verdade não é uma força, mas é aquela diferença de potencial que nós encontramos nas baterias, responsáveis por gerar o que? A corrente elétrica. No caso aqui, quando você varia o fluxo magnético, é como se você estivesse gerando uma bateria nesse circuito, nessa malha, nessa estrutura. Conseguem entender? A partir do momento que eu começo a introduzir essa estrutura aqui dentro, é como se eu tivesse acabado de pôr uma bateria aqui fixada nesse circuito. Por quê? Porque eu estou variando o fluxo magnético. Ah, é, Matheus? É, vou te explicar. Presta atenção. Quando eu introduzo essa estrutura aqui dentro, qual dessas três variáveis você acha que está mudando? Cosseno de θ? Não, porque essa estrutura aqui, ela não está girando, ela está fixa, ela só está avançando para frente, com uma velocidade de quê? De 5 centímetros por segundo. Ah, então já sei, é a intensidade do campo magnético. Aí eu vou falar, por quê? Aí você vai me dizer, porque conforme ele vai entrando, mais linhas vão atravessando essa espira, esse quadrado aqui. Então, se tem mais linha atravessando, significa que a letra B está aumentando. Não, a letra B não está aumentando. Na verdade, esse campo magnético ele diz que é constante. Ele até dá o valor aqui, que no caso é 2 Tesla. Então, o que está variando? É a área.
Quando você vai introduzindo essa espira retangular, né? Não é quadrada, é retangular, né? Quando você introduz essa espira retangular, você está fazendo com que tenha cada vez mais linhas de campo magnético entrando aqui. Ou seja, você está aumentando a área, você está aumentando o fluxo magnético. Logo, você está variando ele. E se você varia o fluxo magnético ao decorrer do tempo, significa então que você é capaz de induzir uma corrente elétrica, pois você gerou uma força eletromotriz induzida. Essa relação que vocês estão vendo aqui é a relação que define uma força eletromotriz média induzida. Por que média? Porque você vai estar pegando o valor final do quê? Só você ver aqui, ó, ΔΦ. ΔΦ é final menos inicial, mas final menos inicial do quê? Do fluxo magnético. Então você vai estar fazendo o que aqui, ó? Você vai estar fazendo menos fluxo final menos fluxo inicial, dividido pelo tempo. Tempo final menos tempo inicial. Simplesmente isso, bem fácil. Talvez você esteja se questionando, pô, Matheus, por que tem aquele sinal de menos? É isso mesmo? Sim, tem aquele sinal de menos. E eu vou explicar para vocês o porquê. Mas depois, tem que assistir até o final. Mas esse sinal de menos, para que você tenha uma noção, ele é uma reafirmação da lei de Lenz. E caso você não saiba que é a lei de Lenz, te aconselho a você assistir o vídeo lá da resolução da playlist da Escola Naval. Terceira questão, Escola Naval 2019. Então, vai lá olhar depois, ok? Mas o que nós vamos fazer aqui agora é a resolução. Sim, agora a gente vai fazer a questão, ok? Eu acho que dá para usar esse espaço aqui de boa. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a corrente elétrica quando for 3 segundos. Ou seja, esse desenho aqui é quando você está no instante de 0 segundos. Então esse objeto ele vai começar a avançar para a esquerda com uma velocidade constante de 5 centímetros por segundo. E depois de 3 segundos ele vai estar já uma parte dele dentro daquela estrutura ali, daquele desenho, daquela situação. Portanto, o que nós temos que compreender aqui? Se ele quer saber a corrente elétrica gerada, é importante você entender que vai ter que ter a necessidade de você gerar uma DDP, uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai ser uma diferença de potencial induzida, de acordo com o que eu acabei de explicar aqui, na parte anterior do vídeo. Então você tem que imaginar o seguinte, você sabe que o I ele é igual a E sobre R. Pô, Matheus, não é letra U não? Aqui eu vou botar E de FEM, mas no caso poderia ser a letra U, né? Mas tanto faz, você pode botar até Z se quiser, desde que você saiba o que significa a letra Z. Então aqui é a nossa DDP, ok? O R, o exercício já deu, ele falou que vale 20 ohms. Então você bota aqui 20 ohms. Tranquilo. Nós precisamos descobrir essa diferença de potencial que surgiu ao introduzir essa espira retangular dentro desse campo magnético. E como nós vamos fazer isso? Usando essa relação aqui. Então vamos lá. Tem aqui, ó, fluxo, né? É igual a menos ΔΦ sobre ΔT. O tempo que levou foi de 3 segundos. Então aqui eu já vou botar 3. Ok. E o que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção. Aqui eu vou ter que fazer o final menos inicial. Vou ter que achar o fluxo inicial e também o fluxo final. E subtrair o final do inicial. Tá, o fluxo inicial é o mais fácil. Por quê? No início, perceba que a espira está toda fora do campo magnético. Então não tem campo magnético. A letra B seria 0. Então o fluxo inicial é 0. Ok? É 0. Vamos lá. E o fluxo final, como que eu faço para achá-lo? Da seguinte forma, você vai fazer assim, você vai calcular o campo magnético, então vai ficar aqui, ó, φF é igual a 20 não, é 2, né? 2 vezes, aqui é a área. Você tem que pôr a área que está imersa no campo magnético. Não é tudo isso aqui que está dentro do campo magnético. Quanto que vai estar da espira retangular dentro do campo magnético depois de 3 segundos? Não é difícil de perceber. Perceba que a velocidade é de 5 centímetros por segundo. Então, depois de 3 segundos, ele vai ter andado 15 centímetros. É só você multiplicar 5 vezes 3, tudo bem? Então, perceba que essa letra A aqui, o comprimento vale 40. Significa, então, que desses 40,
15 centímetros vão estar dentro do campo magnético. 15 centímetros aqui dentro, certo? Tanto aqui em cima quanto embaixo. E você vai ter a largura dessa espira, ela é constante. Então vai ser quanto? Será de 20 centímetros. Então qual vai ser a área imersa desse campo, dentro desse campo magnético? Então, seria exatamente isso aqui que nós teríamos. Essa área toda aqui, ó, representada por essas linhas vermelhas. Então toda essa área aqui tem que ser o valor que tem que entrar exatamente aqui, na letra A. Logo, a gente vai fazer a nossa multiplicação da área, que seria 15 centímetros vezes 20 centímetros. Isso vai dar quanto? 300 centímetros quadrados. Lembre-se que tem que passar para metro quadrado. Então, quando você passar centímetro quadrado para metro quadrado, vai ficar 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Aqui deveria vir o nosso cosseno, correto? Mas o cosseno ali, ele vale 1, que é o máximo valor. Por quê? Perceba que as linhas de campo magnético, elas estão entrando no plano da espira, formando um ângulo de 90 graus. Elas estão entrando com um ângulo perpendicular aqui no plano da espira. Muito semelhante ao desenho aqui que nós tínhamos no início do vídeo, onde as linhas passam pelo anel, né? Formando um ângulo de 90 graus com o plano do anel. Tudo bem? As linhas passam formando um ângulo de 90 graus, ok? Então aqui vale 1. Mas vou botar aqui só por ficar com a consciência tranquila. O que eu tenho então aqui? O fluxo final, ele vale quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 2. No caso, Weber. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a variação desse fluxo magnético. E eu vou fazer o quê? Isso menos 0. No caso vai ficar o quê, né? Se eu apagar aqui, rapidinho. E aí vai ficar força eletromotriz média induzida é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 2, menos 0. Que nada mais é do que menos 6 vezes 10 elevado a menos 2, sobre 3. Logo, menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 volts. Ok, duas observações aqui. Eu falei que ia explicar o significado do sinal de menos. E ele tem a ver com a lei de Lenz. A lei de Lenz está para determinar o sentido da corrente induzida. E esse sinal de menos também, ele nos ajuda a confirmar essa lei de Lenz. Você vai entender. Quando você introduz essa espira retangular dentro dessa região, você está fazendo com que aumente o número de linhas de campo magnético atravessando essa região aqui da espira. Ou seja, você está acrescentando o fluxo magnético. Como a espira quer sempre buscar o equilíbrio, ou melhor, como essa espira ela não quer que aumente esse fluxo magnético dentro da sua região, ela vai criar um fluxo magnético no sentido oposto, para tentar se contrapor a esse aumento de fluxo magnético. É como se você estivesse introduzindo essa espira aqui, né, na região, e estivesse ventando aqui. Eu não quero que esse vento entre, então eu vou ventar para me contrapor a esse vento entrando. Vou começar a soprar, porque eu não quero que vente aqui. Parece loucura, né? Pode ser, mas enfim. O que eu quero dizer é que essa espira retangular, ao entrar esse fluxo magnético nela, ela vai criar um fluxo magnético dela para se contrapor a esse fluxo que está entrando. E ao fazer isso, ela cria uma corrente elétrica induzida. Entenderam? E aí você pode notar essa sutileza no sinal de menos. O sinal de menos aqui indica exatamente isso. Deu menos aqui no resultado porque ela está tentando se contrapor a esse aumento de fluxo magnético. Poderia ser ao contrário. Ela já está aqui dentro da região do campo magnético e eu retirá-la daquela região. Quando eu retiro ela daquela região, o que aconteceria? Você teria uma redução do fluxo magnético. Tendo uma redução do fluxo magnético, ela não quer que reduza, ela quer que mantenha o quê? Sempre nas mesmas condições que já se encontra. Então, se está reduzindo, ela vai querer criar um fluxo para aumentar. E aí você teria um sinal de mais aqui. Mas, independente de ser mais ou menos, o sinal não importa para a nossa resolução final. Porque o sinal, na verdade, ele tem esse detalhe, né? essa questão qualitativa. Mas na questão quantitativa não importa, você vai pôr em módulo, tudo bem? Então você bota em módulo, eu vou botar 2 vezes 10 elevado a menos 2. E antes de terminar essa questão tem mais um detalhe. Alguém poderia se perguntar,
Pô, Matheus, eu tô vendo você a todo instante botando força eletromotriz média, induzida, média, média. Só que o enunciado ele pede no instante de 3 segundos e não a média. Não está errado? Não está errado por quê? Perceba que a espira ela vai ser introduzida nessa região do campo magnético de forma uniforme, com essa velocidade de 5 centímetros por segundo. Ou seja, a variação da área ela é uma variação constante. Ok? Se a área está variando de forma constante, então o ΔΦ, que é a variação do fluxo magnético, também é constante. E onde eu quero chegar com toda essa constância? Basta você compreender que se a variação do fluxo magnético é constante, a média desses valores ela vai ser sempre igual ao valor em cada um dos instantes. Ficou confuso o que eu quis dizer? Basta lembrar da cinemática, do movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade média de um objeto coincide com a velocidade dele em cada instante, pois o móvel sempre vai ter a mesma velocidade. Então, se ele leva 1 hora para fazer tal percurso, e ele faz isso a 60 km por hora, a média, significa que a cada instante ele estava a 60 km por hora. Entenderam? Então, eu posso dizer que esse valor médio é também o valor do instante, devido a todo esse contexto. E se não fosse assim? Se não fosse assim, seria muito complexo. Aí não seria uma questão de escola naval, seria uma questão de nível superior, que não é o caso aqui, tudo bem? Então, basta você botar o que aqui, ó? O valorzinho, né? Deixa eu botar o valor aqui logo. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Resposta final. 10 elevado a menos 3 ampere. Que na verdade vai ter um númerozinho aqui. Não lembro agora qual é a letra, mas vai estar aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula praticamente, né? E que vocês tenham aprendido alguma coisa de bom, enfim. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por participar aí, por assistirem, pela força e valeu!